Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sombras na Escuridão. No vídeo de hoje eu contarei para vocês sobre o que realmente aconteceu com a família Romanov. Galera, antes de iniciar esse vídeo desse mistério que assola o nosso mundo, deem uma olhada nessa linda caneca do canal Sombras na Escuridão. Essa é uma novidade por aqui, estou passando ela aí para vocês. Para você ter a sua é muito simples, basta você estar acessando um link que estará na descrição do vídeo. Acessando esse link, você realiza a compra e logo ela estará chegando aí na porta de sua casa, beleza? A caneca tá muito legal. Agora que eu já fiz todo o merchan no canal, vamos aí com o caso da família Romanov, o que de fato aconteceu com eles. Mas antes me digam uma coisa, vocês já ouviram falar sobre essa família? Vocês sabem quem são? Bom, a família Romanov era a família imperial da Rússia do início ali do século XX. O czar da Rússia, Nicolau II, imperador desde 1894, era casado com Alexandra, que era de origem alemã, e eles tinham também 5 filhos. Antes de contar um pouco mais sobre a família, vamos falar agora um pouco do mistério. Devido a diversos acontecimentos que tiveram, a família acabou sendo executada, só que os seus corpos nunca foram encontrados. E então foi um mistério que se estendeu por anos. Onde estava a família? Será que eles conseguiram escapar ou não? Em 1998, uma sepultura ela foi localizada. Só que nela tinha 5 corpos e ainda faltavam então 2 crianças. E aí então se lançou-se um mito que se pegou mais ainda do que o anterior. As pessoas então tinham certeza de que 2 crianças, não certeza, mas pelo menos a esperança de que 2 das crianças tinham conseguido escapar e teriam sobrevivido. Só que isso talvez tivesse acabado em 2007, mas será que acabou ou não? Em 2007 foi localizada mais uma cova, mais uma sepultura. E então será que esse mistério teria se terminado de vez depois de quase 90 anos? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Agora vamos ver um pouco do contexto histórico em que vivia a Rússia no início do século XX. A Rússia era governada então pelo seu czar Nicolau II, como eu já relatei, imperador desde 1894. Ele era casado com Alexandra, que era de origem alemã, e eles tinham 5 filhos, que era Tatiana, Olga, Maria, Anastácia e um filho, um garoto, que seria o herdeiro do trono, Alexei. O povo russo, eles viam Nicolau como uma espécie de divindade. Eles respeitavam e veneravam muito aquele homem. Inclusive, quando ele passava, muitos até se benziam ao ver o tal imperador andando ali pelas ruas da cidade. Então vimos aí que o povo, os camponeses em geral, eles gostavam muito do Nicolau. A família residia no Palácio de Inverno, localizado em São Petersburgo, ali na Rússia. Era um local que tinha um enorme ar de riqueza, várias partes banhadas em ouro, quilômetros de mármore. Então vemos que era um local assim, o sonho de muitos, e que muitos nem imaginam que pudesse existir um lugar dessa forma. Em 1914, o caos se instala na Rússia. Várias agitações começam, a Alemanha então declara guerra contra eles. Mais de aproximadamente 1,5 milhão de russos são mortos. A fome começa a tomar parte do país, Várias pessoas sofrendo muito com isso, mas longe de toda aquela agitação, daquele caos, daquela pobreza, está a família Romanov, vivendo lá no seu palácio de inverno em São Petersburgo, com tudo do bom e do melhor. Só que aquilo ali estaria perto do fim. Em fevereiro de 1917, toda aquela paz da família estava chegando ao seu fim, sofrendo com uma forte hostilidade, principalmente de agitadores políticos da época, também da população que pediam a saída do Nicolau do trono. As pessoas que, ao mesmo tempo que antes veneravam ele, muitos deixaram isso de lado e começaram a querer que ele saísse a tudo quanto é custo. Muito disso por conta daqueles milhões de russos que morreram, também era o fim
da máquina de guerra russa. Então, de certa forma, o Nicolau ele foi culpado por tudo isso daí, ele acabou levando a culpa. Bom, então, como muitos russos queriam realmente, se eles pudessem invadir o Palácio de Inverno, eles queriam pegar e matar o Nicolau, enforcado ele e sua esposa. Então, para sua própria segurança, eles são levados para o Palácio de Alexander, localizado a 27 quilômetros ao sul de São Petersburgo. Lá eles são mantidos em prisão domiciliar. Um governo provisório, então, ele assume a Rússia no verdadeiro caos. A população, como eu disse, extremamente revoltada, tomado por um sentimento republicano. Então eles querem logo matar o seu antigo imperador, assim por assim dizer, junto com a sua esposa e toda a sua família. Em outubro de 1917, o partido bolchevique chega e toma conta da situação. Um partido governado por Vladimir Lenin, com certeza você já ouviu falar dele. Esse partido nada mais era do que um partido revolucionário que era totalmente contra a aristocracia e principalmente contra Nicolau. A família Romanov, então, ela é levada para o Palácio Bolchevique, localizado em Ekaterimburgo, a mais de 1000 quilômetros de São Petersburgo. Então, o Nicolau e sua família estavam totalmente longe de casa. A família, então, estava sob o comando de Yakov Yurovsky. Ele era um cara muito centrado na revolução e faria isso a tudo e qualquer custo. O trabalho desse cara era, além de tomar conta da família, também controlar ali e organizar os guardas do local. E também, caso precisasse matar a família Romanov, ele faria esse ato. Só que ele era um cara que aparentemente conseguia controlar muito bem as coisas, porque ao mesmo tempo que ele sabia que talvez em poucos dias tiraria a vida daquelas 7 pessoas, ele conseguia sentar e conversar ali com a família numa tranquilidade gigantesca. Em um depoimento dado por Yakov Yurovsky depois da Revolução, depois de tudo aquilo, ele diz que aproximadamente às 2 da manhã do dia 17 de julho de 1918, ele ordenou à família que eles fossem até o porão. Yakov, então, cercado por seus guardas, a família já no porão, ele disse a eles que eles teriam que se organizar como eles tinham o costume de fazer quando iam tirar uma foto. Então ficou a mãe junto com as filhas e o pai junto com o Alexei, que seria o futuro herdeiro do trono de seu pai. Nesse momento, o comandante ali, ele leu uma declaração que dizia que a família ali, que o Nicolau precisava ser executado. Os disparos então começam. Nicolau foi o único que teve a sorte de morrer instantaneamente. Os outros sofreram muito, precisaram ser disparados vários tiros ali contra a família, No total foram 103 tiros e o único que morreu de uma vez foi Nicolau. Então imagina o sofrimento daquelas outras 6 pessoas. Agora os bolcheviques precisam garantir que os corpos não sejam resgatados e exaltados como mártires por simpatizantes czaristas. Os relatos escritos por Yurovsky descrevem os eventos terríveis que se seguem. Para se desfazer dos restos mortais sem deixar rastro, os cadáveres são levados para um bosque distante. Peter Sarandinak faz parte de uma equipe internacional de investigadores que procura sepulturas. Yurovsky ordenou que os corpos fossem tirados do caminhão e decidiu enterrá-los naquele local. Mas já é quase de manhã. Yurovsky e seus homens têm medo que eles sejam localizados. Os Romanov são atirados rudemente em uma cova, cobertos com ácido e incendiados. Eles tiveram a ideia de incinerar os cadáveres na floresta. Mas será que fizeram sua lição de casa? Eles checaram quanto tempo leva para queimar um corpo a céu aberto? Dependendo do calor, o fogo precisa de cerca de 7 horas para consumir tecido e gordura, deixando o esqueleto coberto apenas de um resíduo gorduroso de carne queimada. É agora que uma decisão crucial é tomada, e que durante 7 décadas mantém viva a esperança de que 2 das crianças pudessem ter sobrevivido. Segundo o relato de Yurovsky, eles separaram 2 dos cadáveres menores e começaram a queimá-los
ali perto. Eles o separaram do outro monte de cadáveres. Durante 80 anos, os dois locais, onde supostamente os Romanovs foram sepultados, permanecem desconhecidos. Então, em 1991, uma sepultura é descoberta na floresta distante perto de Ekaterimburgo. Cientistas analisam os fragmentos de ossos escavados em busca de DNA. O Dr. Michael Kovel é cientista forense do Laboratório das Forças Armadas de Washington. Nosso laboratório foi envolvido na primeira bateria de exames. As descobertas eram bastante claras. Naqueles restos havia uma associação familiar consistente entre o esqueleto que se acreditava ser de Nicolau, o esqueleto que supostamente pertencia a Alexandra e os de 3 de suas filhas. Esta é a fortaleza de Pedro e Paulo, em São Petersburgo. Em 1998, 7 anos depois de seus ossos serem exumados, o czar Nicolau II e 4 membros de sua família são enterrados aqui. Os Romanov são canonizados santos. Um par de túmulos permanece desocupado, um para Alexei, o jovem príncipe herdeiro do trono, e outro para uma das filhas, Maria ou Anastácia. O grande mistério era o que teria acontecido às crianças desaparecidas. Na primavera de 1917, quando Nicolau e sua família estavam no Palácio Alexander, vocês se lembram do Palácio Alexander? Que eu disse que estava a 27 quilômetros ao sul de São Petersburgo. Bom, quando estava lá, Nicolau, tomado com certo medo e também com uma incerteza gigantesca sobre o que o aguardaria no futuro, ele resolveu escrever uma carta para o seu primo e amigo George V, que era o rei da Inglaterra naquela época. Na carta, ele contava tudo o que estava acontecendo e pedia refúgio ao seu primo, para que ele e sua família fossem ali para as terras inglesas. Inclusive, uma curiosidade, né? O George e o Nicolau, eles eram, além de muito próximos, né? Eles eram primos, como eu disse, mas também eram muito amigos. E também tinha uma semelhança muito grande entre os dois, então pensavam até que eles eram irmãos. Bom, então o George, recebendo essa carta, obviamente como qualquer outra pessoa, qualquer outra pessoa que goste, né, do primo ou daquele grande amigo, ele ofereceu refúgio sim à Inglaterra. Então ele fez um convite para que os Romanovs fossem aos territórios ingleses. Muitos dizem inclusive que foram feitos até preparativos para a família ali do imperador Nicolau II. Só que tinha um problema nisso tudo. No Reino Unido, naquela época, existia um sentimento muito forte anti-alemão. E a Alexandra, esposa do czar Nicolau, ela era alemã. Então o George V foi forçado a retirar aquele convite oficial para que os Romanovs se refugiassem nas terras inglesas. Então o Nicolau naquela época, ele se viu totalmente sem saída. Com o início então da Guerra Civil, os Romanovs são levados para Ekaterimburgo, a mais de 1000 quilômetros de São Petersburgo. E lá eles são mantidos reféns daqueles guardas e também do governo bolchevique da época. Bom, como George V tinha tirado, né, o convite oficial para que os Romanovs fossem levados até a Inglaterra, né, uma forma de oferecer refúgio, né, ao seu primo, o Nicolau já se via totalmente sem chão. Então, inclusive, o Nicolau fez vários relatos no seu diário, e historiadores dizem que o czar da Rússia já estava totalmente sem esperança. Só que o governo britânico, ele não tinha largado mão de Nicolau. Embora tinha retirado o convite oficial, eles contrataram um dos mais experientes espiões da época, Stephen Allen. Allen, que tinha nascido na Rússia e falava o idioma fluentemente. Então ele conseguiria se dispersar entre a multidão e se passar apenas como um civil. Então esse espião começou a observar como era o local onde era mantido a família Romanov.
Este é o caderno de anotações de Alley guardado por sua família durante gerações e nele estão registros completos sobre sua viagem a Yekaterinburgo. Sua coleção única de documentos esclarece completamente o que ele estava fazendo naquela época. O trabalho do serviço secreto naquela época era extremamente arriscado. Se ele tivesse sido descoberto e preso, sabemos com certeza que ele enfrentaria um pelotão de fuzilamento. O diário de Alley também traz um desenho da localização da casa onde os Romanovs estavam sendo mantidos. Junto com arquivos russos, agora é possível construir uma imagem precisa de sua prisão. A família é mantida em 4 quartos em um dos cantos do primeiro andar da casa e sabemos que no mesmo andar havia uma sala da guarda. Também havia guardas no topo das escadarias, nos degraus, e os aposentos da família eram cercados pelos guardas. Hoje vemos listas com nomes dos funcionários e indivíduos que estavam lá. Podemos ver os turnos e quantas pessoas trabalhavam lá. Havia metralhadoras miradas contra a casa a partir da torre do sino da igreja do outro lado da rua. Havia metralhadoras colocadas no jardim e no porão. Ao observar tudo isso que vocês acompanharam, Allen vê que é uma missão suicida e, obviamente, ele deve ter comunicado ali, né, o governo ali, a corte britânica. Bom, o plano de Allen é, embora, né, como ele era um espião, ele sabia que era uma missão suicida, mas ele tinha planejado alguma coisa. O plano dele nunca foi colocado, né, na prática e nunca foi tentado um resgate à família Romanov. E então, depois aí teve toda essa chacina, né? Bom, só que como esse plano do Allen nunca foi colocado, né, à prática, ainda existia-se a esperança de que tinha sobrevivido 2 pessoas, né, 2 crianças da família, né, como foram encontrados apenas 5 corpos. Porém, em junho de 2007, a 60 metros da primeira cova, foi encontrada uma segunda. Embora estes ossos foram picados e queimados, os apenas 44 pedaços pequenos ainda deram pistas de que tínhamos 2 pessoas, um garoto entre 12 e 15 anos e uma garota entre 17 e 19 anos. Só é possível determinar a quem os restos mortais estilhaçados pertenciam através do DNA deles. Mas desta vez, os cientistas encaram um desafio quase insuperável. Evgeny Rogaev é líder no campo da identificação genética e é convidado pelas autoridades russas para tentar extrair o DNA dos ossos recém-descobertos. Quando olhamos para os fragmentos, não conseguíamos acreditar. É um desafio para os geneticistas trabalhar com DNA realmente deteriorado. A maioria dos fragmentos eram pequenos demais para o exame de DNA. Havia cerca de 10 fragmentos de ossos que eram grandes o bastante para o exame. O DNA é uma impressão digital genética única para cada um de nós que tem em si traços passados de geração em geração. A primeira coisa que queríamos fazer era analisar o DNA mitocondrial. Mitocôndrias são passadas apenas através da linhagem materna. Então, as mães dão o seu tipo de mitocôndria para os seus filhos. Quando o primeiro túmulo foi descoberto nos anos 90, os exames identificaram que o DNA era partilhado entre a czarina Alexandra e as 3 filhas, Olga, Tatiana, e uma das filhas mais jovens, Maria ou Anastácia. Se os 2 corpos recém-descobertos são parentes, eles partilharão o mesmo DNA. Os cientistas precisam investigar, então, com todo cuidado, os ossos em busca de qualquer célula sobrevivente. Nós raspamos a superfície exterior do osso e o reduzimos a pó. E depois usamos uma centrífuga que dissolve completamente o osso e libera o DNA. Ficamos muito surpresos quando realmente conseguimos determinar as sequências de DNA mitocondriais completas. Descobrimos que o osso da perna, que acreditávamos ser de uma mulher, e o osso da perna, que acreditávamos ser de um homem, ambos têm a mesma sequência de DNA mitocondrial que Alexandra. Mas o trabalho ainda está longe de terminar.
Para obter uma conclusão completa e indiscutível, os investigadores precisam encontrar uma semelhança entre estas crianças e seu pai. Para isso, um confronto direto é exigido. Então os cientistas vão precisar de uma amostra do DNA de Nicolau quando ele ainda estava em vida. Só que até onde eles sabem tem apenas uma. Em 1891, né, antes do Nicolau se tornar o imperador, quando ele era apenas o herdeiro, né, só lembrando, isso foi em 1891, e o Nicolau se tornou imperador, né, apenas em 1894, 3 anos depois disso. Bom, então nessa época, 3 anos antes dele se tornar ali o imperador, ele foi para o Japão a uma viagem, e lá ele acabou sendo atacado, e acabou tendo um ferimento muito grande aqui na sua cabeça. E a fim de estancar o seu sangue, ele pressionava o ferimento. Então sua blusa ficou totalmente encharcada de sangue. Bom, depois essa blusa ela foi levada ao museu e ficou guardada lá por muito tempo. Os cientistas então solicitaram, né, esse material a fim de realizar o exame de DNA. O museu ele teve uma certa dificuldade para encontrar a camisa, né, mas acabou encontrando, né? Só que tem um detalhe, a camisa tem mais de 100 anos e o DNA do sangue ele se deteriora com o tempo. Eu não conseguia acreditar que fosse possível extrairmos o DNA. Ele temia que a preservação química, o calor ou a umidade pudessem ter destruído o DNA. Nós ficamos muito surpresos quando extraímos DNA de excelente qualidade. Guardada em uma gaveta, envolta em papel, a impressão genética de Nicolau sobreviveu para contar sua história. Quando comparamos estes perfis genéticos das manchas de sangue e das amostras de osso, descobrimos uma combinação perfeita. É 4 trilhões de vezes mais provável que estas duas crianças sejam filhas de Nicolau e Alexandra do que se eles eram apenas 2 pessoas pegas aleatoriamente na população. Todos na sala começaram a chorar. Foi um momento de muita emoção porque tínhamos a prova definitiva de que estas eram as crianças desaparecidas e que o mistério de quase 90 anos está agora solucionado. E então em fevereiro de 2009, depois de 2 anos de pesquisa ali, né, de exames e tudo mais, os cientistas confirmaram que aqueles ali eram os 2 filhos, né, as 2 crianças que teriam desaparecido da família Romanov. Então, naquele momento, acabou-se a total esperança, né, de que alguns deles tivessem sobrevividos, né? Mas de certa forma, né, para os parentes até de longe de Nicolau, da família Romanov, e também para nós, né, pesquisadores da história, isso é bom, porque pelo menos já sabemos agora a verdadeira versão. A família Romanov foi assassinada inteira, né, pelo governo ali bolchevique e pelo comandante Yakov Yurovsky. Então, encontrado finalmente os 7 membros da família Romanov. Então essa é a verdadeira história, que estão todos mortos. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Tentei fazer um vídeo bem completo para vocês, um videozinho bem bacana. Bom, antes de finalizar, dê uma olhada nessa linda caneca do canal Sombras na Escuridão. Vou pegar ela aqui para vocês dar uma olhada. Olha que caneca mais bonita. Estou passando aí para vocês verem de novo. Não esqueça de estar adquirindo a sua para ajudar o canal Sombras na Escuridão, beleza? O link estará aí na descrição do seu vídeo. Vamos colocar a caneca aqui, né? Para que não corra nenhum risco dela quebrar, porque essa caneca tá muito bonita. Então, boas festas aí para vocês, um bom início de ano. Tomem cuidado nessa virada, porque sabemos o tanto de gente louca que tem nas ruas, beleza? Se cuidem e eu encontro vocês em um outro vídeo de mistérios, em outro vídeo de crimes, de conspirações, em qualquer outro vídeo do canal, beleza? Todos os links, inclusive o nosso grupo do Facebook, está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, falou e muito obrigado por ter me assistido até agora.